bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, clique em gostei, se inscreva no canal e compartilhe para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre a civilização das perguntas 790 a 793. Na pergunta 790, é um progresso a civilização ou, como o entendem alguns filósofos, uma decadência da humanidade? É muito comum que algumas pessoas ou algumas filosofias acreditem que a humanidade está decaindo. E Kardec, já na época dele, faz esta pergunta aos espíritos: a civilização é um progresso? E eles respondem que é um progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Então, esse mundo civilizado que nós vemos hoje, se formos comparar a tempos atrás, algumas centenas de anos, nós diremos que é um mundo muito moderno e civilizado. Porém, os espíritos nos dizem que ainda assim é um progresso incompleto. Nós não estamos ainda amadurecidos como um povo, como um planeta amadurecido. Nós estamos passando, nós sabemos, uma fase de transição e o planeta como um todo, ele vai passar para um mundo de regeneração, mas também não vai ser de um momento para outro. Nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar neste período de transição, mas é uma transição que vai levar algum tempo ainda para acontecer. Na pergunta 790A, será racional condenar-se à civilização? Então, é racional, é lógico que as pessoas condenem a civilização como se houvesse um saudosismo dos tempos mais antigos, onde não havia tanto desenvolvimento, ainda mais nos nossos dias que há um desenvolvimento tecnológico maior. Então ele pergunta que se a gente deve condenar essa civilização. E diz assim: condenai antes os que dela abusam e não a obra de Deus, porque a evolução é uma lei de Deus. Todo o planeta vai evoluir, os seres humanos vão evoluir, isto é uma lei, ninguém vai fugir dessa evolução. Mas nós não podemos daí dizer que nós vamos condenar as coisas que estão acontecendo porque são coisas ruins, o desenvolvimento é ruim, a civilização é ruim. Não, é o homem, é o ser humano que abusa, como uma criança que ganha um brinquedo e abusa desse brinquedo. Hoje em dia nós vemos que com o desenvolvimento tecnológico, com a facilidade que nós temos de, através de um celular, entrar numa internet, muitas pessoas e às vezes nós nos perdemos também horas preciosas ali naquela internet, muitas vezes vendo coisas que não são tão boas assim. Nem todo mundo aproveita o tempo para estudar, para aprender coisas novas, para ouvir uma boa palestra, enfim, para aproveitar bem a tecnologia para o seu desenvolvimento intelectual e moral. Há uma grande parte da população que ainda perde tempo com brincadeiras, com bobagens ou mesmo buscando coisas que não vão lhe edificar o espírito, não vão ajudar no seu desenvolvimento moral. Então é o ser humano que usa mal tudo aquilo que ele conquista com a civilização. Na pergunta 791, apurar-se-á algum dia a civilização de modo a fazer que desapareçam os males que haja produzido? Porque nós sabemos que com o desenvolvimento tecnológico, científico, o planeta também sofre muitas devido à ação do homem, muitos animais vão se extinguindo, muitos são tratados com violência ou com desumanidade, a própria natureza vai se deteriorando devido à ação do homem. Então está dizendo assim, aqui, está perguntando se um dia esses males que foram causados pelo próprio homem vão desaparecer, e eles respondem que sim.
Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência, o fruto não pode surgir antes da flor. Então há necessidade que o homem desenvolva moralmente também para reparar os erros que cometeu. E não tenhamos dúvidas que todos nós, seres humanos que permanecemos na Terra, neste processo de regeneração do planeta, teremos que de alguma forma auxiliar, porque nós estamos há várias reencarnações utilizando o planeta, muitas vezes prejudicando a natureza e não nos damos conta. E hoje, daqui para frente, nós teremos que ajudar a reconstruir tanto o planeta fisicamente, quanto a auxiliar na educação moral do homem. Todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade e poderemos sim ser efetivos nessa ação de transformação da humanidade para um planeta melhor. Na pergunta 792, por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Mas por que não aproveitar? Isso Kardec fez a pergunta na época dele, mas vejam, nós poderíamos fazer essa pergunta para nós atualmente, né? Por que nós não podemos imediatamente aproveitar todo esse desenvolvimento, todos esses recursos para o bem da humanidade, para criar pesquisas que vão auxiliar na solução das doenças, para ajudar a humanidade como um todo a se desenvolver, para dar recursos no processo da educação, desenvolver homens de bem, homens bons, para que as nações se unam no sentido de proporcionar uns aos outros aquilo que as outras nações não têm de recursos, tantas coisas boas que poderiam ser feitas na civilização. Por que não estão sendo feitas? Porque os homens ainda não estão prontos, nem dispostos a alcançá-lo. O egoísmo ainda impera na sociedade humana. Então, eu ajudo na medida que eu me beneficio. E a maioria não pensa em ajudar ao próximo sem tirar algum proveito. Daí é necessário mesmo que haja uma transformação da mente humana, um desenvolvimento moral. Está faltando ainda um certo desenvolvimento moral para que a humanidade possa se transformar efetivamente e dar bons frutos, bons resultados de todo esse desenvolvimento tecnológico científico que foi alcançado. Na pergunta 792A, não será também porque criando novas necessidades suscita paixões novas? E realmente, quanto mais desenvolvido, mais o homem vê que pode tirar proveito de certas situações. Então está sempre criando novas paixões, novos vícios, sempre se desequilibrando com aquilo que deveria servir justamente de remédio ou de impulso para melhorar a sociedade. E eles respondem que e ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta não podeis esperar frutos perfeitos. Nós precisamos nos conscientizar de que estamos vivendo ainda em um planeta de provas e expiações, um planeta que ainda não alcançou o estágio de regeneração, que ainda é composto por espíritos cheios de vícios e paixões, que somos todos nós, e que de alguma forma, ainda que em pensamento, colaboramos para que haja esse lixo mental ao redor do planeta. Então, nós temos essa parcela de responsabilidade e, ao mesmo tempo, não podemos esperar um planeta mais evoluído, um planeta melhor, se nós, individualmente, ainda não somos melhores. Ainda temos muitos vícios, ainda temos muitas dificuldades íntimas que não estão sendo trabalhadas. Na pergunta 793, por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Então, como é uma civilização completa, uma civilização desenvolvida? E eles respondem, reconhecê-la-eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados, porque tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções?
porque vos alojais e vestis melhor do que os selvagens. Então houve já um certo desenvolvimento e as pessoas acham que já são desenvolvidas, evoluídas, que já estamos num planeta mais desenvolvido. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizados, senão quando de vossa sociedade houverdes banido os vícios que a desonram, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Até então sereis apenas povos esclarecidos que percorreram a primeira fase da civilização. Então, nós já somos um planeta um pouquinho mais adiantado, já não somos planetas primitivos. O ser humano já adquiriu consciência, uma certa consciência, um certo desenvolvimento. Então, já houve um progresso grande, só que não é um progresso completo. O progresso completo, ele vem com o desenvolvimento da moral do homem, e isso vai se dar somente muito mais tarde, daqui a algum tempo, quando o ser humano tiver o seu desenvolvimento moral, assim como o seu desenvolvimento intelectual. Kardec faz uma nota. A civilização, como todas as coisas, apresenta gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório que gera males especiais desconhecidos do homem do estado primitivo. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural necessário que traz consigo remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar alguns dos males que gerou, males que desaparecerão todos com o progresso moral. De duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, somente pode considerar-se a mais civilizada, na legítima acepção do termo, aquela onde exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Onde os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais. Onde a inteligência se puder desenvolver com maior liberdade. Onde haja mais boa vontade, boa fé, benevolência e generosidade recíprocas. Onde menos enraizados se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento, pois tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo. Onde as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. Onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde o fraco encontre sempre amparo contra o forte, onde a vida do homem, suas crenças e opiniões sejam mais respeitadas, onde exista menor número de desgraçados, enfim, onde todo homem de boa vontade esteja certo de não lhe faltar o necessário. Essa seria a civilização ideal, que vai acontecer sim, com o desenvolvimento do homem, do ser humano. Enquanto nós agasalharmos em nosso íntimo a cobiça, a raiva, o ódio, a inveja, o egoísmo, o orgulho, enquanto cada um de nós agasalharmos esses sentimentos, esses vícios mentais, com certeza a civilização onde nós vivemos não poderá ser uma civilização completa. Temos sim algum esclarecimento espiritual, algum conhecimento intelectual, alguma moral já amealhada durante os nossos processos reencarnatórios, mas tudo isso está num processo de aprendizado. Ainda é um processo incompleto. Ela será completa, esse desenvolvimento será completo um dia, mas nós sabemos que ainda estamos muito longe disso. E precisamos nos dar conta do nosso papel de aprendizes e, como aprendizes, nos esforçarmos para seguir os ensinamentos de Jesus e, acima de tudo, estarmos dispostos a praticar os seus exercícios de amor ao próximo, a lei de Deus. E assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.